Bom, uma outra coisa que a gente falou aí na última aula aí, é um componente aí do Docker, é o Dockerfile, né? O que seria o Dockerfile? Bem, nesse último exemplo aí, a gente construiu uma imagem baseada em uma container que a gente tinha criado, né? E se a gente quisesse construir a nossa imagem do zero, né? Baseado em um arquivo de script, né? É esse o papel do Dockerfile, tá? É uma funcionalidade bem legal que você fica bem interessante para você documentar as suas aplicações, tá? Para você compartilhar, você não precisa compartilhar a estrutura toda. Você compartilhando o Dockerfile em qualquer outro lugar que você compilar, a gente vai ver o compilamento disso daí. Você vai ter a mesma estrutura que você tem no teu ambiente de desenvolvimento, né? Então vamos acessar aqui um outro exemplo para a gente entender melhor sobre esse Dockerfile. Eu criei aqui um arquivo chamado Dockerfile. Vamos acessá-lo para entender melhor. Bem, isso daqui é um arquivo de texto normal, tá? Comum, tá? É como se fosse um script que o próprio Docker interpreta, tá? Aí ele tem alguns comandos. Por exemplo, o primeiro comando que eu tenho aqui é o from. O que o from quer dizer aqui? Que essa imagem, na hora que for construída, ela tem que ser baseada naquele exemplo lá que a gente criou, tá? Que é o ZT-Pucart Ubuntu Exemplos 1.0. Então, o que acontece? Todos aqueles arquivos que a gente criou lá no etc, o VI, ele já vai vir incorporado nessa imagem, tá? Que a gente vai criar posteriormente. Eu também estou entrando aqui com um outro comando aqui, que é o add. O que eu faço com esse add aqui? Eu estou falando para ele adicionar um arquivo exemplo 04 dentro da minha container no diretório etc exemplo 04.txt, tá? Esse arquivo exemplo 04 está no mesmo local do Dockerfile. Olha ele aqui, beleza? Então eu estou adicionando do host para dentro da minha container, tá? Voltando no Dockerfile. Eu tenho também o comando aqui env, que é para exportar variáveis para o meu ambiente do Dockerfile, tá? Essa é uma variável especial aí do Debian aí, que vai deixar meu apt não interativo, tá? Por quê? Porque quando eu compilar essa imagem aqui, eu não vou ter acesso à interação dessa imagem. Eu quero que ele execute esse comando e faça todas as instalações que eu preciso sem a minha interação, né? Então eu estou entrando com essa variável especial aí para o Debian, o Ubuntu no caso, né? Não me retornar um bash, tá? E estou colocando também uma outra variável aqui, que eu dei o nome de pkg, com o valor de git, tá? Um detalhe aqui, ó, para definir as variáveis no Dockerfile, pode ser assim, ó, chave, espaço, valor, ou chave igual a valor, tá? E por fim aqui, eu executo um comando, o run, que é o quê? Fala para o Dockerfile executar um comando, tá? Então, o que eu estou falando aqui é para ele fazer a instalação da variável pkg. Qual que é o valor da variável pkg? Git. Então, na verdade, aqui o que eu estou falando para ele fazer é instalar o Git, tá? Nessa imagem. Legal. Isso é só alguns exemplos de comando que existe no Dockerfile, tá? Mas a gente tem N outras funções. Tem, por exemplo, o workdir, se você for trabalhar em um determinado diretório. Tem o label para você taguear suas Dockerfile, né? Consequentemente, fica mais fácil você fazer filtro nas suas containers e por aí vai, tá? Tem N outras funções. No decorrer das videoaulas aí a gente vai falando mais dessas funções, tá? Então vamos lá, a gente já pegou uma ideia então aí da estrutura do Dockerfile, né? Então o que a gente precisa agora fazer?
construir esse Dockerfile, que até o momento ele é um arquivo de texto simples, um script, tá? Mas eu não executou nada. Então o Docker tem o comando build, tá? Que aí o que eu estou fazendo aqui nesse comando aqui? Eu estou mandando construir uma imagem chamada ZTBucard, Ubuntu exemplos. E lembra que no nosso último exemplo lá a gente deu o nome da versão 1.0, né? Aqui eu estou construindo com a versão 1.1, tá? E o ponto aqui no final é para construir o Dockerfile que está na minha pasta local, tá? No Ubuntu, quando você coloca ponto, você está falando desse local. Então é por isso que o teu Dockerfile tem que estar por esse nome aqui mesmo, porque na hora que eu mandar executar aqui, o Docker vai me procurar um arquivo Dockerfile na pasta local, tá? Vamos mandar construir aqui e ver o que acontece? Beleza, ele vai pegando linha por linha. Deixa ele concluir, a gente já fala. Beleza, pessoal, nesse momento aí o Docker terminou de construir a nossa imagem aí. Para a gente entender melhor, vamos subir aqui. Eu aumentei aqui a tela, tá? Para ficar mais fácil. E vamos subir aqui no começo do nosso comando, para a gente entender aí o que o Docker fez. Tá, aqui. Bem, eu tenho o Docker Build aqui, né? Nomeei com o nome de Ubuntu exemplo, só que agora em vez de usar a versão 01, eu criei a versão 1.1, tá? Eu poderia ter dado um outro nome para a imagem? Poderia, tá? Só que eu quero continuar a nossa linha de raciocínio aí, então eu só versionei ela. Tem uma outra versão, tá? Então aí o que o Docker vai fazer? Ele vai pegar passo a passo lá do nosso Dockerfile. Lembra que no nosso Dockerfile, o primeiro passo que a gente tinha lá é para ele se basear na nossa imagem Ubuntu exemplos 1.0? Aí depois a gente mandava ele adicionar o arquivo exemplo 4 dentro da nossa container e por aí vai, tá? Cada comando que a gente instruiu lá no Dockerfile, ele vai executando, tá? E o legal disso daqui é que se eu executar de novo, ele já vai fazer um cache desse comando. Logo ele não vai executar novamente. Vou executar aqui, ó. Vai ver que agora é instantâneo, tá vendo? Ó. Ele já falou assim, ó, esse comando já foi usado em cache, tá? Se eu criar um outro arquivo, touch exemplo 05 e editar meu Dockerfile lá, e aqui no final eu mandar ele adicionar também o exemplo 05, para não complicar lá no próximo exemplo, eu vou colocar como exemplo 04.dxt2, tá? Vamos sair aqui do nosso arquivo Dockerfile e vamos compilar novamente aqui ele e ver o que acontece. Ó, todos aqueles outros passos lá, ele nos informou aqui, ó, que já está em cache, tá? Só que o último passo aqui, ó, ele executou. Tá vendo que ele criou uma nova tag para uma nova ID para esse passo aqui, tá? Mas beleza, o que aconteceu com isso? Né? Na verdade, em vez de a gente gerar a imagem lá com o commit, a gente gerou uma imagem baseada no Dockerfile. Vamos verificar isso? Vamos dar um Docker Images e ver se tem a nossa versão 1.0 que foi com commit e a nossa versão 1.1. Aí, ó, a gente tem a nossa imagem lá, Ubuntu exemplos 1.0 e a imagem Ubuntu exemplo 1.1. Então, o que a gente faz com isso? Starta uma container baseada nessa imagem. Vamos ver lá? Docker -it. Estamos dando o nome aí dessa daí de exemplo 4, tá? E estamos se baseando na Ubuntu exemplo 1.1, beleza? Entramos aí dentro dessa nossa container, né? Vamos ver o que aconteceu lá no nosso etc. Os arquivos que a gente tem lá. ls, menu olhar, etc. etc. E temos, vamos subir lá em cima. Temos o arquivo exemplo
01, o arquivo exemplo 02, né? Não temos o 03 e temos o 04 e o 05. Por quê? O que acontece? O arquivo 01 e o arquivo 02, a gente criou e gerou uma imagem com esses arquivos, tá? Usando lá o commit. Aí a gente entrou nessa container e adicionou o exemplo 03, tá? Só que a gente não commitou essa alteração, tá? Aí o que a gente fez? A gente criou um Dockerfile baseado na Ubuntu exemplos, tá? Que já tinha o arquivo 01 e o arquivo 02, tá? E nessa Dockerfile a gente adicionou aí o arquivo 04 e o 04txt2, tá? Então, um Docker te dá N possibilidades aí de você herdar uma estrutura da outra, tá? A partir daí, você pode fazer deploy de todos os seus serviços com as suas configurações já pré-determinadas, ou grupos de configurações já pré-determinadas, tá? Eu posso ter um código aqui já dentro dessa container e gerar uma imagem baseado nesse código. Por exemplo, vamos dar clonar esses exemplos, tá? Uma observação aí, todos esses exemplos aí que eu estou trabalhando, eu tenho um Git lá, tá? Que eu estou tem todos esses arquivos lá para vocês abaixarem e trabalhar em cima deles, tá? Vamos ver ele aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a colinha, fica mais fácil. Opa, copiar, colar. Então o que eu estou fazendo aqui é clonando o repositório Git aqui, que tem todos esses arquivos aí de exemplo, tá? Só que o que eu estou fazendo aqui é copiando esse arquivo para dentro dessa container mesmo, tá? Git clone, ó, ele vai abaixar todos os arquivos, tá? Beleza. Vamos entrar lá dentro da pasta exemplo, né? Então, beleza, então se a gente dá um ls aqui, a gente tem os arquivos dessa videoaula, tá? Tem todos esses exemplos aí que a gente está trabalhando, tá? Exemplo 4 e todos que tem algum arquivo de conteúdo, tá?